decadência da política brasileira. Chegamos no fundo do poço. Se é que, né, no fundo do poço não tem uma outra abertura, um outro alçapão, né? Porque a gente sempre acha que as coisas chegam no fundo do poço, vai ver, não é só o começo de um novo fundo que gera outro fundo e assim vai, a gente nunca sabe onde vai parar. Mas eu digo isso por causa dos episódios de ontem lá em Brasília, né? Então, o Janones, né, que tinha sido acusado de ter supostamente feito a tal rachadinha, né? E aí então houve uma investigação e ele foi absolvido com um parecer do Boulos, se não me engano. Eu não acompanhei o caso de perto, né? Parece que o Boulos então foi o relator e aí a maioria acompanhou o relator e o Janones foi absolvido. Ou seja, ninguém esperava que o Janones fosse ser condenado, né? Essa que é a verdade, só os mais ingênuos talvez esperassem isso. E o caso Janones, a absolvição dele gerou uma repercussão negativa e houve um tremendo bate-boca entre ele e o Nicolas Ferreira. Inclusive acusações, insultos quase chegaram no tapa. É só nós dois, tira a mão de mim! Vem cá! Vem cá! Moleque! Moleque golpista! Toma no seu seu moleque! Bate aqui, pô! Você Pega essa cara com soco, bate, pai! então, bate! Vai, bate! Bate! Vai, pô! Colou o machão! Colou o machão! Colou o machão! Colou o machão! Aliás, esse evento daria margem a uma nova investigação na Câmara e um novo processo com base no decoro parlamentar. Então, teoricamente, os parlamentares que firam o decoro, né, podem, então, sofrer aí um processo e mesmo serem cassados, né? Mas isso também não vai acontecer, vai tudo ficar por isso mesmo, porque no Brasil tudo fica por isso mesmo. Só um ou outro é condenado, normalmente quem é contra a agenda esquerdista, né? Mas o caso aí do Janones lembra uma outra coisa relacionada a ele. No ano passado, até a Globo e a UOL noticiaram, né, que ele teria, então, utilizado técnicas de fake news contra o Bolsonaro e que isso estaria no livro dele, né? Até a Globo e o UOL divulgaram isso, então, e depois ele teria confessado isso no livro dele, né? Que ele usou fake news contra o Bolsonaro. Eu não sei se usou ou não, não vou ler o livro, mas aí esse caso do fake news, né, e dessa moda aí de fake news, nos leva à reflexão, né? Porque a fake news, ao contrário do que está sendo divulgado, virou uma técnica de manipulação. Essa que é uma coisa interessante, do mal, mas interessante, né? E então, todos nós sabemos que é da esquerda, direita, todo mundo usa, né? Mas agora especialmente a esquerda, a mídia esquerdista. Existe mídia de direita no Brasil? Pelo que eu saiba, só a Gazeta do Povo, né? O resto tudo é esquerdista. Até o Estado de São Paulo, que antigamente era bom, né? Antigamente, põe antigamente nisso, né? Me lembro quando eu tinha uns 20 anos, o Estado de São Paulo era um muito bom jornal. Hoje está acabado, né? Mas então, toda a mídia esquerdista usa técnicas de manipulação, né, de massa, manipulação da opinião pública. Isso aí já tem mais de 100 anos de estudo. Um grande teórico disso foi o Goebbels, né, o ministro de propaganda do Hitler. Então, muita gente utiliza, ficam criticando, né, com razão, o nazismo e as técnicas de Goebbels, mas na prática acabam aplicando a técnica. Então, né, por exemplo, duas técnicas do Goebbels, entre outros, são muito aplicadas por aí. A transposição, que é dizer que todos os males são causados pelo inimigo que a esquerda elege numa determinada ocasião. A técnica do exagero, inimigo único, são técnicas do Goebbels, ou seja, concentrar todo o mal num fulano só. Então, todo mal, toda coisa é acrescentado num fulano ou numa classe de pessoas, né? A esquerda usa muito isso. Então, quem não acredita nas teses da esquerda imediatamente é qualificado de fascista e todos os maus da sociedade são causados pelo fascismo, né? Então essa é uma técnica de Goebbels que a esquerda gosta muito de usar. Há outras técnicas, né, de mídia que vão além de Goebbels, como por exemplo a técnica da espiral do silêncio, né, que
Então a mídia esquerdista vende uma falsa ideia de consenso que a maioria acredita para desestimular quem pensa o contrário de se manifestar. Essa técnica extrema, muito comum de ser utilizada, também relaciona com a tese do falso consenso, claro, né? Também tem a cascata de disponibilidade, também extremamente utilizada, né? Que quanto mais nós somos expostos a uma ideia, ainda que ela seja falsa, há uma tendência de nós acreditarmos nela. Isso é muito utilizado pela mídia. A mídia fica bombardeando seguidamente uma série de ideias. Isso aí também é baseado em Goebbels, né, a ideia original. Somos bombardeados frequentemente com uma ideia ainda que falsa, então existe uma tendência de boa parte das pessoas acreditarem nisso, né? Então isso acaba levando a opinião pública para onde a mídia quer, né? A janela de Overton se relaciona com isso. A janela de Overton também demonstra que a opinião pública é mutante ao longo do tempo. Então tudo isso é muito estudado. Todo mundo, a mídia, há vários teóricos de técnicas de manipulação e a mídia utiliza isso constantemente. Inclusive, nós tivemos uma conversa excelente sobre esse assunto com o Luciano Pires, né, no Caravelas Podcast. E nós tivemos uma conversa muito boa sobre manipulação da mídia com o Luciano Pires no Caravelas Podcast. Aliás, nós estamos pensando em lançar, né, algum curso, alguma série de aulas sobre o tema manipulação da mídia. Se você tem interesse nesse tema, por favor, se inscreva nos comentários. Eu escrevi, aliás, o meu primeiro livro foi sobre a televisão, né? Você que assiste televisão, abandone logo a televisão. Televisão só fala bobagem, não é só aquele emissor que você está pensando, mas todas falam. Esqueça da televisão, a televisão não serve para nada, só para uma máquina de enganação, né? E nesse livro sobre a televisão, foi o primeiro que eu lancei, eu também falo algumas técnicas usadas aí pela mídia, mas eu estou querendo fazer uma coisa mais completa, né? Quem sabe aí no futuro lançar um livro sobre. Bom, mas voltando ao tema central aqui do vídeo, que é a fake news, né? Então se fala fake news para tudo quanto é lado, mas a verdade é que a fake news se tornou uma técnica de manipulação. Isso que ficou interessante. Então os novos teóricos vão acrescentar com certeza a fake news como técnica de manipulação. Ela não está sendo encarada atualmente, pelo menos para boa parte das pessoas, como técnica de manipulação. Tá sendo encarada pelas pessoas como uma medida de censura ou de combate e tal. Mas ela é uma técnica de manipulação no seguinte sentido. Então vamos supor um manipulador aí esquerdista quer desconstruir a imagem de um opositor político, de qualquer um aí, né? E aí então os fatos, as verdades não são adequadas para isso. Então ele tem que inventar um monte de mentiras para tentar atacar a essa imagem. Essa técnica também é atribuída a Goebbels também, né? E como é que as fake news se enquadram nessa técnica de desconstrução? Mentindo, né? Então se fala que determinado candidato, determinada pessoa que você quer atingir falou determinada mentira, e não é mentira, né? Então você acusa o outro de ter feito fake news, e isso aí não é fake news. Como fake news é uma coisa que todo mundo teoricamente não gosta de mentira, né? Todo mundo tem apreço natural pela verdade, então a mentira tem que ser condenada. Então você diz que o outro está propagando fake news, dizendo que fez isso e aquilo, e na realidade é tudo mentira. E aí você se apresenta como, entre aspas, o dono da verdade. Olha, eu estou do lado da verdade, e o outro espalha fake news, mesmo não sendo, né? E aí as pessoas que têm apreço natural pela verdade normalmente ficam do lado daquele que disse que diz a verdade, ficam contra aquele que é acusado de fake news, né? Então a fake news, além de ser um chavão e uma técnica de censura, porque querem censurar todo mundo que fala fake news, ainda que não seja. Então a fake news é uma técnica para censurar as pessoas. Por quê?
porque a censura é um termo feio, né? Virou quase um palavrão, falar vamos censurar o outro. Você tem que usar de eufemismo para censurar as pessoas. Uma desse eufemismo é falar, não, vamos proibi-lo de falar porque ele está soltando fake news. E aí com isso você acaba moldando o pensamento das pessoas, transformando mentira em verdade, verdade em mentira. Então a fake news está se tornando um instrumento extremamente poderoso de manipulação de massa. Então, resumindo, de um lado, o Congresso Nacional, tivemos ontem um espetáculo vergonhoso, e de outro lado nós vemos uma sociedade brasileira cada vez mais sensível às manipulações, isso também no mundo inteiro também, né? E também não é só a política que se manipula. Empresas, grandes empresas também usam técnicas de manipulação para vender produtos, aí também é claro. Então isso é usado por todo mundo, né? Não é só na propaganda política. Então nós vemos uma sociedade brasileira, de um lado, cada vez mais polarizada, né? Os dois lados sempre cada vez mais agressivos, e também vendo que a sociedade brasileira está cada vez mais sensível à manipulação. Isso aí tem uma razão de ser, né? Porque quando você vai estudando cada vez mais técnicas de manipulação, vai cada vez sofisticando mais, entendendo mais o comportamento humano, e aí sim se consegue moldar o que a pessoa pensa. Muita gente acha que não é manipulada ou que não é manipulável. Doce ilusão. Doce ilusão. Todo mundo é passível de ser manipulado. Eu, você, todo mundo. Aqui eu estou falando todo mundo mesmo. Eu, todo mundo que me cerca, todo mundo é passível de ser manipulado. Não existe estou protegido contra a manipulação. Isso não existe. A defesa é estudar, né, as técnicas de manipulação, ficar bem esperto, não acreditar na mídia. É a única forma que a gente tem de se proteger contra essas manipulações aí que estão cada vez mais sofisticadas. Bom, esse aqui é apenas um curto vídeo, porque o caso Janones me lembrou sobre essas questões aí de fake news, né? Então vamos ficando por aqui. Obrigado.